Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre os operadores de comparação, que também podem ser chamados de operadores de relação de ordem ou operadores relacionais. Nós temos o maior, menor, maior ou igual. Aí tem que lembrar que no teclado não existe aquele símbolozinho que a gente fica colocando na matemática, então tem que colocar o maior e o igual do lado. Tem que colocar o menor e o igual do lado, né? Não existem esses símbolos, esses caracteres no teclado. Da mesma maneira, o diferente. Eu não tenho esse caractere com um tracinho riscando o igual. Eu só tenho o igual. Mas o diferente, eu tenho que representar usando o menor e o maior. Vamos dar uma olhada nisso daí na prática? Vamos. Olha aí, gente. Se eu coloco igual a 8 maior que 3, quando eu der Enter, o que vai acontecer? 8 é maior que 3? Claro. Então vai aparecer verdadeiro. Eu preciso que vocês visualizem que o resultado de uma proposição com operador de comparação sempre vai ser o quê? Verdadeiro ou falso. E o Excel escreve verdadeiro, o Excel escreve falso. Essa pode ser uma resposta de uma prova. Teve um concurso para um cargo de Niterói, salvo engano para contador, onde vinha uma questão mais ou menos assim. Ó. Aí teve um rapaz que olhou a questão, me mandou mensagem. Ele falou assim: professor! Eu falei, pois não. Caiu uma seta na prova. Eu falei, o que, meu filho? Ele, uma seta. Eu fiquei, cara, um estresse danado, né? Porque sem ver a prova só ia sair 2 dias depois e o garoto no dia lá nervoso, uma seta. Eu falei, que seta, meu filho? Quando eu fui ver a prova era um menor ou igual, olha que tristeza. 8 é menor ou igual a 5? Não, a resposta da prova era o quê? Falso. Por quê? 8 é maior? Bom, agora, operador de concatenação. Esse já é mais estranho. O que é concatenar? Juntar, conectar. Se eu coloco, por exemplo, 5 e comercial 3, quando eu der Enter, vai aparecer 53. O que ele faz? Ele junta. Como assim? Olha lá. 5 e comercial 3. 53. Aí você vai ficar pensando assim, para que um operador de junção? Tem várias utilidades. Mas eu vou colocar só um exemplo aqui, ó. Nome e idade. Vamos simular aqui uma planilha. Renato, 42. Décio, Terror, 56. Felipe, Luca, 28. Herculano, 48. Tá bom. Coloquei nomes e idades. Olha o que eu posso fazer com o operador de concatenação. Toda fórmula deve começar com sinal de igual. Todo texto tem que estar entre aspas. Então, se eu quiser colocar uma fórmula no texto, vai ter que estar entre aspas. Vou colocar aqui o espaço e comercial A2 e comercial tem e comercial B2 e comercial anos. Vê se você compreende a fórmula que eu digitei aqui. Coloquei sinal de igual, coloquei o texto O e um espaço. Concatenei com o conteúdo de A2. Quem é A2? Renato. Então vai aparecer o Renato. Dei o espaço antes do tempo, senão ia ficar grudado. Então concatenei com espaço, tem espaço. Concatenei novamente com espaço, anos. Então como é que ficou? O Renato tem 42 anos.
Quando eu copiar isso para baixo, olha que legal. Ele já vai ajustar a fórmula para as linhas de baixo. E eu criei uma fórmula de texto. O que eu quero que vocês aprendam nesse momento? Primeiro, que todo texto em uma fórmula tem que estar entre aspas. Quando eu me refiro a texto, uma palavra que não seja reservada do próprio Excel. Tipo uma frase, um nome de uma pessoa, né? um texto. As células não podem estar entre aspas, porque não é para exibir um texto, é para pegar o conteúdo de A2, que é Renato. E aí, o operador de concatenação, ele junta. Olha lá, o Renato tem 42 anos. E assim eu montei a minha frase. Eu me recordo quando teve papo de telefone, né? Imagina. Cada um com um telefonezinho. Aí acrescentaram um dígito. Colocaram 9 na frente. Eu me lembro que tinha gente que pegava a planilha e ficava alterando um por um, botando 9 na frente. Imagina se tivesse milhares. Era só colocar o quê? Igual a 9, E comercial, a célula que tem o telefone, D2. Aí, ó, automaticamente, 9 na frente. E assim, eu vou combinando de acordo com a necessidade. Observem a questão da Polícia Civil de São Paulo. Em uma planilha elaborada no Excel 2010, a célula 1 possui a palavra casa e a célula B1 a palavra amarela. Uma fórmula que pode ser colocada na célula C1, de modo que ela exiba o resultado da concatenação dos conteúdos de A1 e B1, exibindo casa amarela. Gente, se A1 tem casa, B1 tem amarela, e ele quer colocar casa amarela com um espaço entre as duas palavras, o que ele vai fazer? Igual a 1 e comercial, ele tem que abrir e fechar aspas para ficar um buraco no meio. E aí esse buraco vai ser o espaço entre casa e comercial amarela. Então o gabarito aí é o que, gente? Letra B de bravo. Pessoal, sempre tem um espaço. Ué, se você quiser que fique grudado, você não coloca o espaço. Não entendi. Se eu não colocasse os espaços, vou apagar os espaços. Só ficaria difícil de ler, ó. Ficou feio pra caramba, é melhor com espaço. É possível não colocar o espaço. Só vai ficar feio. A maneira que eu tenho de representar um espaço é colocando ele entre aspas. Então, gabarito aí é o quê, gente? Letra B de bravo. Vamos que vamos. Agora, operadores de referência. A gente ainda está estudando os operadores. A gente está vendo que existem operadores matemáticos, de comparação, de concatenação e de concatenação e de referência. Os operadores de referência são usados para trabalhar com células. Que as referências são o quê? A3, D5, letra da coluna, número da linha, células. Aí vocês vão decorar que o 2 pontos corresponde a um até e que o ponto e vírgula corresponde a um e. Esses operadores vão ser usados dentro das funções. Mas, de antemão, já fica ciente que se eu coloco de A1, 2 pontos, A5, eu tenho aqui o quê? Um intervalo de A1 até A5. Então, isso vai corresponder a A1, A2, A3, A4 e A5.
Se eu tenho A1, ponto e vírgula, A5, eu só vou ter duas células, A1 e A5. Não entendi. Um intervalo pode representar uma linha, pode representar uma coluna, ou pode representar uma matriz. Se eu arrastar na diagonal o mouse, ó, pressionando o botão esquerdo do mouse, eu faço a seleção de uma matriz. Observem que eu não consigo selecionar só a diagonal. Ou seleciono a linha, ou seleciono a coluna, ou seleciono a matriz. Então, se eu tenho uma representação de A1 até A5, coluna A, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter, nesse intervalo, 5 células de A1 até A5. Esse vai ser o intervalo de coluna. Se eu tenho de A1 até E1, eu vou ter A, B, C, D, E. Como está tudo na linha 1, eu vou ter 5 células, mas eu vou ter uma representação de quê? De linha. Agora, é interessante quando o examinador pergunta quantas células tem um intervalo, por exemplo, de B2 até F5. Como é que é? De B2 até F5. Aí você tem que pensar como? B2, B3, B4, B5. Quantas células haverá de B2 até F5? Olha aí, B2 até F5. Eu vou ter todo esse conjunto de células. Ó. O que eu vou ter que fazer para contar? De B até F, eu tenho B, C, D, E, F. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E de 2 até 5, eu tenho 2, 3, 4 e 5. Eu tenho 4 linhas. Se eu tenho uma matriz de 5 colunas e 4 linhas, eu tenho 20 células. Vocês já têm que começar a desenvolver um raciocínio de matriz. Quando eu coloco de B2 até F5, vamos reduzir um pouquinho a planilha para aparecer. Ó, de B2 até F5. Olha a quantidade de células que eu tenho. 5, 10, 15, perdão, 4, 8, 12, 16, 20. Eu tenho 20 células. Óbvio que com a aula a gente vai fixando isso melhor. Mas já fica esperto que o 2 pontos é um até e o ponto e vírgula é um e. Vamos que vamos. Mais uma questão. No Excel, o sinal de porcentagem e a vírgula são operadores lógicos. De jeito nenhum. Porcentagem é matemático. E vírgula não é nada. Vírgula é um separador decimal. Quando eu digo que a vírgula não é nada, eu estou mentindo, né? Se eu colocar 2,5, é 2,5. A vírgula é um separador decimal. Separador decimal. Letra B. O sinal de maior que é o operador de transformação. De jeito nenhum. Operador de comparação, de relação de ordem. Letra C. Sinal de porcentagem e acento circunflexo são operadores aritméticos. Legal. Aritmético é a mesma coisa que matemático. Então, o gabarito aí é o quê? Letra C. E o sinal de 2 pontos é um operador aritmético? Não. É um operador de referência. E o sinal de igual é um operador de concatenação? Não. A igualdade vai ser uma operação o quê? De comparação. Gabarito, letra C de Charlie. Banco do Brasil.
O aplicativo Excel da Microsoft, em suas diversas versões, inclui 4 diferentes tipos de operadores. É o que eu tentei mostrar para vocês com esses vídeos. 4 tipos de operadores. Quais são? Operadores aritméticos, matemáticos, de comparação ou de relação de ordem, de concatenação ou de junção e de referência. O 2 pontos e o ponto e vírgula são exemplos de operadores de referência. Então, o gabarito é o quê? Letra D de delta. Lembrem também que toda constante é um número numa fórmula e toda referência é uma célula. Então, quando eu coloco números, eles não mudam ao copiar a fórmula, ao alterar uma célula. A constante, olha o nome, constante, não muda. Já a referência, eu faço referência a uma célula. Se eu copio a fórmula, a referência muda. Se eu altero a célula, o conteúdo da célula, o resultado muda. Então, constante não muda, referência à célula. Para que toda essa teoria? Para que a prova? Vamos ver aí, mais questões. Prefeitura de Balneário de Camboriú. Letra A. Cada coluna possui uma célula ou referência. Já está errado, né, gente? Porque uma coluna possui 1.048.576 linhas. Então, em uma coluna, a gente tem referências que vão variar de A1 até a 1.048.576. O exemplo que ela coloca é legal. A referência da célula da coluna A com a linha 1 é A1, mas o primeiro período está errado. Letra B. Cada célula possui um endereço único ou referência. Por exemplo, a referência da célula da coluna A com a linha 1 é A1. Gabarito, letra B. Por que a letra C está errada? Cada linha possui endereço único ou referência. Cada linha possui referências que vão variar de A1 até chifre D1. Como é que é? No Excel, a última coluna é o quê? XFD. Então, em uma linha, eu vou ter 16.384 células fazendo referências a colunas diferentes. Embora o exemplo seja correto. Letra D. Cada célula possui uma coluna. Uma coluna e uma linha. Não é só uma coluna. Uma coluna e uma linha. A célula é a interseção da linha e da coluna. Cada linha possui uma célula. Cada linha possui 16.384 células no Excel. Assim, a questão é confusa. Eu acho até um tanto mal elaborada. Mas o gabarito aí, gente, é irrefutável. Cada célula possui um endereço único ou referência, que é o quê? A letra da coluna seguido do número da linha. Então, o gabarito é letra B de bravo. Vamos que vamos. Prefeitura de Niterói. Essa é uma questão bem interessante. Tempo. Tenta fazer. Bora, pessoal. Tenta fazer essa questão de Niterói aí. Uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Me lembro que foi um concurso de nível médio, com salário de quase 10 mil para fiscal de posturas de Niterói. Foi um concurso muito disputado aqui no Rio de Janeiro. Eduardo Costa, Loquitran. Fala para mim a resposta aí que eu já vou voltar, não é intervalo não. Vamos lá. Pessoal, depois de analisar a questão, eu acredito que vocês tenham ficado com muitas dúvidas. Teve gente, por exemplo, que queria marcar a letra D. Mas quando viu a letra E, ficou nervoso, porque se a D está certa, a letra E também está certa. O problema dessa questão é que parece que está tudo certo. Por exemplo, π retorna 3,14159, é um número irracional, o valor de π. Circunflexo, calcula a potência. O asterisco multiplica. Qual o problema da questão? O problema é que toda fórmula deve começar com sinal de igual e toda fórmula é formada por, olha o que está no enunciado, funções, operadores, referências e constantes. Π é uma função. Então, na letra A,
Por mais que ele retorne 3,14, π é uma função, não é um operador. Operadores são matemáticos, de comparação, de referência, de concatenação. Então a letra A está errada. Na letra C, referências absolutas são aquelas que têm um cifrão, vocês ainda vão aprender. Mas referências absolutas não são números. Porque números, vocês têm que saber que números são constantes. Constantes são números inseridos em uma fórmula. E o circunflexo? Não é uma função, é um operador. Pelo mesmo motivo, a letra E está errada. O asterisco não é uma função. Função é uma palavra reservada. Soma, média, mínimo, máximo. É um operador. Então, qual é a resposta da questão? Letra B. A2 é uma referência. Ok. Gabarito letra B. A2 é uma referência. Coluna A, linha 2. Letra B de bravo. Com essa questão, eu quis mostrar para vocês a necessidade de conhecer a teoria. Esquematizem que fórmulas são formadas por operadores, constantes, referências e funções. Dividam os operadores em 4 categorias: matemáticos, comparação, concatenação e referência. E façam muitos exercícios. Beleza? Vamos que vamos.